Deixa eu só agora, ele, por algum motivo, ele sempre começa a gravar e faz a transcrição também, eu vou parar a transcrição. Ele tenta, pronto. Ah, ele estava fazendo a transcrição na língua em português, ó. Eu vou deixar. Ele iniciar a transcrição. Ah, que legal. Antigamente ele só fazia em inglês. Aí ficava muito doido. Eu falava em português, ele tentava adivinhar em inglês e nada dava certo, tá? Bom, vamos lá. Vou projetar aqui minha tela. Vou botar isso de lado e projetar aqui, compartilhar. Ah, vamos ver. Giovanni, o que você está vendo aí, cara? Tô vendo o Modeling and Simulation of Droplets. É isso aí. Então, olha só, vou pular logo aqui então para o nosso modelo. Hoje, praticamente, a gente não vai ver quase nada de droplet no fundo, tá? Mas a gente vai ver sobre a simulação das equações de Navier-Stokes, que é o principal nesse caso e que vai resolver para a gente. Então, deixa eu. Eita, não, não, eu caí durante. É, peraí, gente, desculpa. Beleza. Ó, vamos lá. Pessoal, como é que é o nosso modelo contínuo? Então, eu vou me referir agora ao modelo contínuo que a gente está trabalhando, certo? Já vi que tem um erro aqui, eu já vou corrigir em tempo real. Isso, né? Beleza. Nosso modelo contínuo é o seguinte: a gente tem um escoamento de dois fluidos newtonianos, e esses dois fluidos newtonianos são separados por essa interface que nós achamos que é imissível, assim, totalmente imissível. Então, são dois fluidos imissíveis, tipo água e óleo, tá? É, E então, como que a gente modela? Isso aqui é um modelo que é o de interface contínua. A, o, no modelo de interface contínua, a interface, ela, como diz o nome, ela é um elemento, ela é contínua. O que quer dizer isso? Assim, quer dizer que, na verdade, diferente de outros modelos em que percebem a interface como uma região onde existem saltos sharp, né, assim, abruptos de propriedades, nesse modelo que a gente vai trabalhar, não tem nenhum salto que é realmente descontínuo ou abrupto de propriedades através da interface. O que eu quero dizer? A gente pode imaginar um modelo em que você tem a viscosidade da gota e a viscosidade do fluido ambiente. E essas viscosidades são diferentes. Então, quando eu atravesso a interface, eu percebo uma mudança descontínua de viscosidade. Ela sai de um valor e vai para o outro. Isso é uma maneira de descrever o problema. É uma maneira muito boa. Tem métodos que são desenhados para isso, tipo o método integral de contorno ou o método de fronteira imersa, eles fazem isso. No caso que a gente está, no nosso caso, a gente não vai assumir isso. A gente vai assumir que, na verdade, ocorre uma transição que ela é muito rápida de propriedades. Rápida não é boa palavra, né? Ela tem gradientes bem elevados, mas ela não é descontínua. Então, quando a gente olhar, ó, se você imaginar essa situação aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um negócio aqui, sei lá. Deixa eu ver se isso aqui. Ih, gente, a minha tablet também não está funcionando. Eu vou de mouse. Ó, então, se você imaginar a,
a gota, ela está aqui, assim, ela tem uma viscosidade Mi1 e o de fora tem Mi2, o que vai acontecer é que eu vou de Mi1 para Mi2 num gradiente muito rápido. Muito bem. Então, como que vai ser o nosso modelo? Nosso modelo ele vai ser incompressível, então vale a equação da continuidade para escoamento incompressível. E eu tenho a equação de conservação do momento linear, na verdade, de transporte de momento, né, linear, é a segunda lei de Newton. Você tem aqui esse primeiro termo que você já está acostumado, que é o termo de inércia, digamos assim, o gradiente de pressão, menos gradiente de pressão, mais div do tensor taxa de deformação. E aí, você vai colocar aqui forças adicionais que vão fazer aparecer os efeitos que estão associados à presença da interface ou qualquer outra coisa. Então, por exemplo, se a gente estiver considerando que essa interface, que através dessa interface ocorre um salto de tensões normais em função da, da tensão superficial, então uma dessas forças de superfície, no caso essa Fs aqui, ela vai ser precisamente isso aqui, ó. Sigma, onde esse sigma é o coeficiente de tensão superficial, kappa, que é a curvatura local média, um delta de Dirac, e esse delta de Dirac é o grande lance. O que é esse delta de Dirac? Ele é o delta de Dirac de alguma coisa que dá zero na interface, do jeito que eu desenhei, que está desenhado aqui. Por quê? Porque isso é uma maneira de concentrar essa força Fs aí precisamente na interface. Ou seja, esse delta de Dirac, se você imaginar que ele é, na verdade, uma função densidade-probabilidade, porque o delta de Dirac ele é, de fato, uma função densidade-probabilidade que concentra tudo num ponto só, né? Então, o que acontece? Se você imaginar o delta como uma função densidade-probabilidade, ele está dizendo que tá toda essa força que tem essa intensidade menos sigma kappa na direção normal, toda essa força está concentrada só onde o φ é zero. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse φ. Mas φ, então, é alguma propriedade que precisa ser zero na interface. Beleza? E outras forças. Aqui é porque eu aproveitei, tá? Coisa que já estava digitada. Então, por exemplo, isso aqui é a força magnética. Se por acaso essa gota aqui for de um ferrofluido comum, a força que aparece é essa, é μ0, que é a permissividade magnética do vácuo, vezes a magnetização, que multiplica a magnetização do fluido, produto escalar com o gradiente de campo, tá? Olha, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou só parar de apresentar para mudar a ordem aqui, para eu poder riscar. Senão eu não vou poder riscar, vai ficar muito ruim. Quero poder riscar. Então eu vou parar aqui e vou mapear outra coisa aqui rapidinho. É só. Então quer ver que eu tenho que mapear isso aqui. Beleza. Então tá mapeado ali. Vou botar aqui o meu. Ah, foi. Tá lá o cara. Acho que agora eu vou conseguir ver. Tá acompanhando aí, pessoal? Tá tudo de boa? Faz só um sinal aí, Tá João. sim, professor. Beleza, obrigado. Só um feedbackzinho só para eu ficar ligado, tá? Então, na verdade, é o seguinte, olha, a gente tem versões do código em que, além dessas duas equações, que são as equações, digamos assim, que a gente sempre vai ter que resolver, que a gente tem que resolver uma equação para o campo magnético, tem equações para o campo elétrico, tem gente trabalhando com equação para o campo elétrico, tem gente que trabalhou e está trabalhando até hoje com a equação da energia, quando o problema não é isotérmico, entendeu? E aí isso muda o modelo que a gente está resolvendo, né? Você soma mais equações aqui e também às vezes aparecem outros termos de força. Tá? Beleza. Agora vamos falar um pouco sobre essa função φ aqui, tá? Falar sobre essa função φ. Deixa eu ver se esse cara está escrevendo. Não. Como é que faz para ele escrever aqui? Deve ter algum jeito aqui, né, pessoal? Disso aqui, como é que isso aqui escreve? Alguém sabe escrever nesse negócio aqui? Sketch, será que é isso? Sei lá. Não, como é que é, hein? Eu sabia fazer escrever isso aqui. Deixa eu ver. Pronto. Aqui, peraí. Segura. Paciência comigo aqui. Deixa eu ver se vai escrever. Vai, beleza. Tá, vou escrever. Então, olha só. O que é esse φ? Esse φ bem aqui, esse cara aqui, ó.
tá? Isso aqui é a função distância da interface. O que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar que em cada partícula fluida do escoamento, que cada uma dessas partículas tem uma propriedade escalar, e esta propriedade é a distância que a partícula tem até a interface. Ou seja, você pega uma partícula de fluido aqui e você mede a distância dela até a interface. Essa distância aqui é o que a gente chama de φ. E é uma propriedade da partícula. Tá? Aí a gente vai fazer um combinado. Quando a distância for fora da gota, quando o φ estiver fora da gota, a gente vai falar que a distância é positiva. Quando ele estiver dentro da gota, a distância é negativa. E quando ele estiver exatamente na interface, a distância é igual a zero. Beleza? Então, isso é uma propriedade que a gente vai imaginar que é a superfície que o fluido tem, a distância da partícula fluida até a interface. Certo? Por isso que chama Professor, level é a set. menor distância. A menor distância, a distância no estrito Sim, senso da palavra, tá? beleza. Deixa eu só te fazer uma pergunta aí, Giovanni. Você está vendo a imagem da gota também? É aqui do lado aqui, ó, o que eu estou riscando aqui, você Sim, viu? sim, sim. Ah, tá, tá. Uhum. Beleza. Então, é, qual que é o grande barato? O grande barato é o seguinte: se você imaginar que na mecânica dos meios contínuos, se a gente supõe a hipótese de contínuo, quando você faz essa suposição, intrinsecamente você está supondo que todas as partículas que compõem a interface, ou que compõem uma interface, são sempre as mesmas partículas. Tá? Na verdade, todos esses fenômenos assim de que você tem de ruptura, coalescência, todas essas transições topológicas que você pode observar nos escoamentos e tal, elas não são coisas que estão bem descritas ou que sequer podem ser descritas pela mecânica dos meios contínuos. Tá? Então, quando a gente vê uma gota rompendo numa simulação, em algum momento a gente violou a hipótese do contínuo. Tá? Então, por quê? Porque a partícula que compõe a interface não pode sair da interface. Então, na verdade, se essa interface ela é composta, se ela já era uma interface de uma gota só, ela não pode virar duas, porque senão você tinha partículas que estavam numa interface e foram para outra, né? Mas aí qual que é o barato? Se as partículas que compõem a interface são sempre as mesmas, e a partícula que compõe a interface está na distância zero até a interface, então, eu sei logo de cara que esta propriedade das partículas da interface, ou seja, a propriedade φ das partículas da interface, nunca muda. Porque se a distância era zero, da partícula que está sobre a interface, ela vai ser para sempre zero, porque ela, pela mecânica dos meios contínuos, ela não sabe. Então, no fundo, o que tem é que você sabe que a derivada material de φ dt é zero, no sentido que a propriedade φ se conserva, tá certo? Para as partículas que compõem a interface. Então, isso é um grande barato. Por quê? Olha só o que você pode fazer com esse modelo. Vamos supor que você conseguisse resolver todas essas equações aqui. Você consegue resolver essas equações aqui. Então, essas equações te dão o campo de velocidade. Então, vamos supor, por um instante, que você tem lá como é que fala? Então, o que você faz? Você vem aqui no seu domínio, que está aqui do lado, e aí você vem aqui e na mão, na marra, você vai lá no domínio, e fala, olha, numa esfera que está centrada, você define uma esfera centrada do domínio. Como é que você define uma esfera centrada do domínio? Você cria uma malha, se alguma hora eu falar um negócio que você não entender, você me fala, né? Você cria uma malha mais idiota possível do domínio, no caso a gente faz malhas retangulares e tal, no caso aqui hexagonais, né? Você faz lá a sua malhazinha no domínio, e aí para cada ponto de malha você calcula quem é o φ até uma certa interface que você quer. Então, por exemplo, vamos supor que você supôs que você vai ter uma gota de raio A bem no centro do domínio. Então, quando você pega um ponto X qualquer desse seu domínio, você sabe calcular o φ desse X. Esse φ aí vai ser igual, sei lá, você vai fazer o X que você está menos o x0 da partícula. Como é que faz aqui?
como é que a gente faria aqui, né? Eu pegaria o x... eu estou querendo inicializar, né? Calcular a distância desde uma superfície. Se ela tem raio A, eu vou fazer x menos A, é isso? Ou é menos raiz de A, não sei. É ao quadrado mais y menos b. Deixa eu ver se está certo. Porque ela está centrada. Não, acho que isso não é assim, não. É assim, ó. Acho que agora eu vou acertar. Eu acho que é assim, ó. R menos a raiz quadrada de x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais, óbvio, né? Z ao quadrado. Pronto. Isso aqui vai ser o φ de um ponto x, y, z. Pronto, aqui eu inicializei uma esfera. Tá certo isso? Acho que tá, não tá? Tá Eu acho que certo. isso aqui tá certo. Tá? Você pode inicializar o que você quiser. Você pode inicializar esferas, você pode inicializar elipsoides, estrelas. A gente tem rotinas para fazer várias inicializações diferentes, tá? O que eu estou querendo dizer? Você vai lá, no momento inicial, você cria a sua gota, criando a propriedade φ, que na verdade é a distância desde um ponto qualquer da malha até a interface da gota. Pronto, criou a gota. Depois que você criou, você nunca mais vai você vai ter que ficar calculando função de distância assim na mão. Uma vez que você criou sua gota, ou seja, todos os pontos da sua discretização têm associados a si uma propriedade φ, que é, na verdade, a distância até a gota, você vai fazer o quê? Você vai resolver essas equações aqui, e depois que você resolver essas equações, você evolui a propriedade φ resolvendo essa equação, que é a mesma coisa que dφ dt igual a zero. Então, você evolui isso aqui. Resolve essa equação também. Ou seja, o φ vai ter saído do lugar, ele vai ter se movido, o valor de φ em cada um dos nós da malha, tá certo? Vai ter mudado, porque você transportou aquelas partículas na superfície da gota com a velocidade do escoamento. Então, o φ vai sair do que era uma esfera, e depois, isso aqui é no tempo t igual a zero, e depois de um t que agora é diferente de zero, ele vai chegar, por exemplo, num elipsoide. E, na verdade, você vai fazer todos os t's aí no meio do caminho. Beleza? Essa é a filosofia, pessoal. Na verdade, tem toda uma chateação de como que se resolve essa equação aqui. Eu não vou abordar hoje. Mas quero saber se você entendeu o nosso framework. O que é o framework aqui nesse caso? O que eu estou chamando disso? Chamando de que eu não vou resolver uma equação para o fluido de dentro, uma equação para o fluido de fora e compatibilizar essas equações na interface. Eu não vou fazer isso. E o que nós vamos fazer é resolver uma equação só, que é ao mesmo tempo o fluido de dentro e o fluido de fora, e depois resolver uma equação adicional, que no futuro a gente vai ver que, na verdade, mais de uma equação adicional, mas nós vamos resolver equações adicionais que vão transportar a posição da interface para onde eu quero. Beleza? Essa é a filosofia, pessoal. Beleza, professor. Então, vamos embora. Tá. Então, nos nossos encontros, a gente vai tratar de tudo isso. Isso aqui, a solução dessa equaçãozinha aqui é o que, de fato, é o level set. Tá? E o level set, para ele, level set é assim, você pode resolver com qualquer campo de velocidade. Você pode inventar um campo de velocidade, se você quiser, por alguma aplicação que você tem, tá? No nosso caso, a gente não vai inventar o campo de velocidade, o nosso campo de velocidade vai ser calculado em função das propriedades do escoamento, das condições de contorno, blá, 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 blá. Tá? Então, o que a gente vai se concentrar agora é em como que a gente resolve as equações de Navier-Stokes, numericamente. Tá bom? Vou pular de página. Não sei o que aconteceu. Pronto, ótimo. Tá aqui. Pessoal, esse método que nós vamos tratar hoje chama o método de projeção, hoje e sempre, tá? A gente pode, em algum dia, tentar assim, falar um pouco sobre por que chama método de projeção. Eu vou mostrar hoje para vocês algumas versões, mas a mais importante da gente aprender é essa aqui, que é a versão mais simples do método de projeção. Nós vamos tratar apenas da discretização temporal.
A discretização espacial a gente vai deixar para outro dia. A discretização temporal é que, na verdade, vai resolver o nosso problema, tá? Olha só. Deixa eu fazer algumas observações primeiro para você. O que eu coloquei aqui, essa primeira equação aí, está todo mundo reconhecendo a equação de Navier-Stokes. Na verdade, só a equação do momento, na versão mais simples possível. Nessa versão, eu estou assumindo que o ρ é constante e que o eta também é constante. Então, eu estou com essas duas constantes aqui, tá? Qual que é o problema de resolver numericamente as equações de Navier-Stokes, tá? Você imaginar que esse U aí, na verdade, é um vetor que tem U, V e W, certo? Então, você tem, digamos assim, três incógnitas vetoriais, quatro incógnitas nessa equação, que são as três componentes de U, e a pressão, que você também não conhece. Então, com quatro. E esta aqui, na verdade, são três equações, porque é uma equação para cada componente de U. Então, você tem três equações e quatro incógnitas. Mas, na verdade, eu estou omitindo uma das equações. Para esse sistema é bem posto, é fechado, tem a equação da continuidade, que é a quarta equação do nosso problema e que fecha o problema. Ou seja, eu tenho quatro equações, quatro incógnitas, está tudo em casa, tem que dar um jeito de resolver. Tá bom? Por que que é chato de resolver isso aqui? Tá? É chato de resolver isso aqui porque, muito embora a gente tenha três equações para a velocidade, eu não tenho nenhuma equação de pressão no problema incompressível. Tá? Eu tenho uma quarta equação também envolvendo componentes da velocidade. E isso é que atrapalha a solução. No fundo, a gente pode resolver isso montando um grande sistema linear que vai envolver as equações de U e P numa coisa só. Só que, em geral, a solução numérica desses grandes sistemas lineares não só é difícil, como não é eficiente, tá? Mas também é possível, tem solvers eficientes. Eu uso o método de projeção porque é uma tecnologia bem dominada, bem conhecida, fácil de você depois mudar e, na verdade, é uma das mais fáceis de a gente aprender. Então, deixa eu mostrar para vocês qual é a filosofia do método de projeção, sem você ainda se preocupar com a questão espacial, tá? Então, essa é a versão mais simples. Nós vamos usar o método de projeção usando o método de Euler explícito. Giovanni, você sabe o que é o método de Euler explícito? Método de Euler tem a ver com diferenças finitas? Médio. Tem a ver com diferenças finitas, né? Tem, eu lembro disso, mas... Alan, assim, se você pegar uma equação diferencial assim, y' é igual a uma f que é de y e x, por exemplo. Tá? Ou seja, vou dar um exemplo, assim, sei lá, y' é igual a alfa y. Tá? É uma EDO de primeira ordem bem trivial, linear, bem bonitinho. Tá? Como é que a gente pode resolver isso numericamente do jeito assim mais besta de todos? Tá? O jeito mais besta de todos, você vem aqui e você aproxima isso por diferenças finitas. Como você quer andar para frente? Ah, não, eu botei x aqui, mas o ideal seria botar t, né? Para você associar isso com o tempo. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, y de n mais 1 menos y de n sobre ΔT. Então, eu estou usando uma diferenças finitas para aproximar a primeira derivada, tá? De y'. E aí eu vou calcular essa minha f no y de n e tn. Tá? Ou seja, se a minha f fosse alfa y, como está ali, isso aqui seria alfa y de n. Beleza? Então, esse aqui é o método de Euler. Quais são as características do método de Euler? Primeiro, desse jeito aqui. Essa aproximação comete um erro de ordem ΔT. O que quer dizer isso? Quer dizer que o erro desta aproximação é proporcional a ΔT, depois que você integra o problema inteiro.
Você está andando de 0 até T maiúsculo, tá? Se o seu domínio de integração em T é, sei lá, alguma coisa que vai de 0 até T maiúsculo, então você, depois que integrou tudo, a diferença entre o y numérico menos o y exato, em módulo assim, ó, vai ser proporcional a ΔT. Trocando assim, falando a grosso modo, é isso que vai acontecer. Então, o que que a gente espera? A gente espera que, quando você diminuir o ΔT pela metade, o erro que você comete também diminua pela metade. Isso é a principal característica que a gente se lembra quando eu falar para você ordem ΔT. Significa que você diminuiu o ΔT pela metade, o erro cai pela metade também. Se fosse ΔT ao quadrado, quando você diminui o erro pela metade, o erro cai de 4 vezes. Tá? Essa é a essência. Então, como que a gente vai... Qual que é a ideia do método nosso? A gente vai usar esse método aí, que é o método de Euler, para resolver as equações de Navier-Stokes. Ou seja, foi por isso que eu escrevi as equações de Navier-Stokes com esse cara aqui desse lado da equação. E todo o resto aqui, ó, tá certo? É como se fosse aquela F que eu escrevi lá, só que ela vai ser a nossa F de U. Opa, ficou feio demais. F de U. Por que não apaga só? Pera aí. F. Quase eu estou falando há quanto tempo? Não, um tempão, né? F de U aqui. Tá? Beleza. Olha só como que é a nossa ideia. A ideia é a seguinte. Para eu resolver a questão do delta desse cara aqui, tá? A ideia vai ser assim. O que que a gente esperava da discretização desse termo aqui? A gente esperava escrever assim, ó, U n mais 1 menos o n, tudo isso dividido por ΔT, igual a todo mundo do lado direito resolvido, ou seja, calculado no instante n, ou seja, conhecido. Tudo bem? Cara, o que a gente vai fazer é o seguinte: ao invés de eu resolver a, a equação completa logo de cara, com ΔT aqui, o que eu vou resolver é uma versão dessa equação de cima sem o gradiente de pressão, que é exatamente o que eu escrevi aqui. Então, eu vou resolver sem o gradiente de pressão. Logicamente, se eu estou abdicando de incluir o gradiente de pressão aí, esse UN mais 1 que eu estaria calculando não é mais o UN mais 1, eu vou chamar de U estrela. Uma velocidade, o pessoal chama de velocidade tentativa. Tá? Qual que é a ideia? Esse U estrela, a ideia dele é a seguinte, é como se ele fosse o N mais 1. O U em N mais 1. Só que ele ainda não está cravado lá. Tá? Porque eu desprezei a presença do gradiente de pressão. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exatamente isso aqui embaixo. Eu vou botar o n mais 1 menos u estrela sobre ΔT, e aqui eu vou incluir o gradiente de pressão. Repara uma coisa. Se você somar essas duas equações, soma ela para você ver o que... De cabeça você consegue somar aí. Na hora que você somar o lado esquerdo, o u estrela vai à glória. E vai sobrar o quê? O n mais 1 menos o n sobre ΔT, que era o que a gente esperava aqui no começo. E do lado direito vai sobrar quem? Vai sobrar esse termo aqui, que eu somei as duas, e esse cara aqui, ó, menos esse. Ou seja, ele só não deu cravado o método de Euler, porque essa pressão aqui, ó, ela está sendo calculada numa equação com o UN mais 1. Então, essa pressão aqui, ela está no instante N mais 1. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente sair com a pressão, resolver a pressão, esta pressão que a gente vai ter achado não vai estar no mesmo instante do tempo que a velocidade. Na verdade, a pressão anda na frente. Eu calculo primeiro a pressão e depois a velocidade. Mas
no fundo, quando eu tiver somado as duas equações, conforme indiquei, eu vou chegar numa aproximação para as equações de Navier-Stokes, que é consistente com o método de Euler de primeira ordem. Consistente por quê? Porque se você levar o ΔT indo para zero, você vai recuperar exatamente a equação de cima. Ou seja, se você soma essas duas equações, leva o ΔT indo para zero, você chega nessa equação lá de cima. Entendeu ou não? Tá comigo aí, Alan? Tô sim, professor. Massa, bem. Até aí tudo certo. Oi? Até agora tudo certo. Ah, então beleza. Então vamos nessa. Ó, cara, então o que que a gente pode fazer? Ah, beleza. Agora vou olhar só para essa equação aqui. Agora aqui que vem a grande sacada. Tá? Qual que é a grande sacada aqui desse cara? É que eu vou forçar a incompressibilidade agora desse escoamento. Né? Foi mal. Espera aí, que eu acho que eu tirei no da frente. Vou forçar a incompressibilidade. Como é que eu forço a incompressibilidade? Tiro o div dessa equação aqui. Ó. Tiro o div dessa equação. Na hora que você tirar o div, o que você vai forçar, o que a gente quer é que o div da velocidade seja zero. No caso da velocidade em n mais 1. Então, eu vou querer que esse div seja zero. Então, na hora que eu tirar o div de n mais 1, isso dá zero. Tá? E na hora que eu tirar... Então, o que sobra na hora que eu tiro o div? O que sobra é que vai ficar assim, o laplaciano da pressão em n mais 1 é igual a ρ que multiplica ΔT sobre div de 1. Então, pronto. Aqui a gente conseguiu fechar o nosso modelo numérico. Certo? Qual é o modelo? Qual é a história? Qual que é a história? A história é a seguinte. Primeiro passo. Você calcula o estrela. E calcular o estrela nessa versão do método de projeção é muito fácil. Por quê? Todas as propriedades são conhecidas. Porque você está... Quando eu escrevo o N, é o valor de U que já é conhecido naquela malha ou naquele lugar ali. Então, eu já conheço o valor de U. Então, se você souber fazer aproximações para o gradiente de U e para o laplaciano de U, usando, por exemplo, diferenças finitas, se você souber fazer esse tipo de aproximação, e essa é a forma mais fácil de fazer com diferenças finitas em malhas regulares, é como a gente vai fazer, então o estrela é um passo explícito. Explícito porque você não tem que resolver sistema linear. Você vai lá e pá, só calcula o estrela. Depois que você calculou o estrela, você tem que agora calcular você calcula o campo de pressão, resolvendo esta equação aqui. Esta é a equação que custa caro no método. Quando eu falo caro, é que custa poder computacional. Porque essa aqui é uma equação do tipo de Poisson, laplaciano de alguma coisa igual a outra coisa, tá certo? Esse lado aqui, ó, é conhecido, você conhece isso aqui, porque você calculou o estrela, ρ é uma propriedade que você conhece, ΔT você foi lá e disse quanto que era, então você tem que resolver a equação de Poisson. Aí, por exemplo, como eu falei, nós vamos usar diferenças finitas. Mas e se eu estivesse fazendo com elementos finitos? Você ia resolver a equação de Poisson usando de elementos finitos, usando elementos espectrais, usando que diabo de carga, você resolve o que você quiser aí, tá? Isso aí é tranquilo, vai lá e resolve. A gente vai aprender a resolver esse negócio. Beleza. E depois? Ou seja, tá vendo? Eu já calculei a pressão, cara. Já calculei a pressão está na mão. Agora eu vou achar o U de novo. Mas para achar o U, eu recorro a essa equação aqui. Transformo ela nisso. Pronto. Ou seja, você corrige o U. Corrige o U estrela. Certo? Então, no fundo, assim, o que a gente está fazendo, a gente está resolvendo a equação do momento num espaço que admite muitas soluções, entre elas a solução incompressível, e depois a gente usa a pressão como um multiplicador de Lagrange,
para sacar apenas a solução incompreensível. A gente projeta esse U estrela, esse passo aqui, ó, é uma projeção de U estrela em um espaço de funções de U que é incompreensível. Então, é por isso que chama método de projeção, né? Tem outras maneiras de interpretar. Depois, se você quiser, você dá uma estudada no negócio que chama decomposição de Hodge, Hodge. Você vai ver que esse método aqui é um tipo de decomposição de Hodge. Mas pronto, aqui está o método de projeção na versão mais simples possível. Se você fizer uma malha de quadradinhos e resolver isso por diferenças finitas e souber fazer aproximações para o Laplaciano em diferenças finitas e tal, você vai ver que é muito fácil implementar esse método aqui, por exemplo, num MATLAB da vida, num caso 2D, por exemplo. Você logo sai com uma coisinha que resolve um problema de Navier-Stokes, tá? Deixa eu explicar um pouco assim, sobre as limitações desse método. As limitações são, a primeira que ele está de primeira ordem, no tempo, pelo menos. A gente pode fazer o erro associado à integração temporal não é estritamente ligado ao erro associado à integração espacial. Eu posso ter uma ordem na integração espacial que seja de segunda ordem, mesmo que eu tenha na integração temporal um erro de primeira ordem, tá? Mas claramente isso aqui é um método de primeira ordem no tempo. Então a gente espera que o erro na velocidade vai aumentando bastante à medida que você anda no tempo, né? Outro problema que esse método tem, como ele é explícito, existe uma relação direta. Os métodos explícitos são instáveis. Se você fizer um esforço de memória, se lembrar dos seus cursos de cálculo numérico, você vai se lembrar que os métodos explícitos são instáveis. Ou seja, você não pode escolher qualquer ΔT para rodar e para tentar fazer essa simulação. Na verdade, é o seguinte, tem uma condição que é assim, se você pegar a máxima velocidade do seu escoamento, o módulo dela, de U máximo, a máxima velocidade, tá? Multiplicar pelo ΔT, neste caso aqui. Quem que vai ser o alfa aqui? Ai, caramba, esse negócio sai muito torto, cara. Multiplicar pelo ΔT, aqui vai ter que aparecer ΔX ao quadrado, aqui seria esse cara bem aqui, quer ver, ó? Ni. Acho que o Ni fica bem aqui mesmo, tá? Vamos ver, só me ajuda dimensionalmente saber se isso aqui tá certo. Deixa eu ver. Ó, para eu não cometer erro, eu vou tirar o Ni dali, vou falar que isso aqui tem que ser menor que alguma constante, tá certo? E essa constante pode depender do Ni, tá bom? O que que acontece aqui, tá? Isso aqui seria uma condição de estabilidade para esse método. E aí, pelo fato dele ser um método explícito. Ele é explícito porque quando eu calculei o U no tempo n mais 1, lembra que o estrela é n mais 1, eu só usei valores de UN. Inclusive quando eu estava calculando a derivada segunda. E é pelo fato de eu ter aproximado a derivada segunda explicitamente que esse ΔX no denominador aparece ao quadrado. Por que que isso é muito, muito ruim? Isso é muito, muito ruim porque à medida que você diminui o ΔX, para que o ΔT, para você tem que escolher um ΔT estável, né? Olha só, esse ΔT ele vai ter que ser menor que uma constante vezes ΔX ao quadrado dividido por U máximo. Ou seja, se você fizer um refinamento da malha, você vai ter que refinar no tempo muito agressivamente. O seu ΔT vai cair muito rápido, ele vai cair com ΔX ao quadrado. Se você diminui a malha pela metade no refinamento dela, você dobra o número de pontos de malha, você vai ter que quadruplicar o número de pontos de integração temporal se você quiser andar com as mesmas condições de estabilidade. Então, o fato desse método ser instável
é o principal drawback dele. Como que a gente resolve a instabilidade nesse caso? Saindo de um método explícito e indo para um método implícito. Aí, método implícito é assim. Dúvidas aí, pessoal? Oi. Só uma dúvida. Quando você separou fala. as duas equações, Vai. por que só a pressão está um passo à frente? Porque, em tese, já que ela vem da mesma equação, não deveria estar tudo no mesmo instante? Não, é porque o que acontece? Olha que interessante. A pergunta é muito boa. Qual que é o vínculo que eu coloquei aqui, Luiz? Eu falei que div de U N mais 1 é igual a zero, quando eu fiz a equação de pressão aqui. Ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero que o U em N mais 1 seja zero. Portanto, essa aqui é uma equação para U no tempo N mais 1. Então, essa é a pressão no tempo N mais 1. É a pressão que vai fazer o escoamento em N mais 1 ser incompressível. A pressão serve para quê no escoamento incompressível? Lembra, no escoamento incompressível, a pressão não tem um significado termodinâmico. Ela é qualquer número que você queira. O número, assim, né? Não importa. O que vai importar apenas são esses gradientes de pressão, e eles servem para quê? No escoamento incompressível, ele serve para comunicar a incompressibilidade. O div de U igual a zero. Então, repara, essa equação aqui, essa pressão que eu estou calculando, não importa o nome que você está dando para ela, né? Mas repara, ela é o número que você vai estar achando, ou os números, né? São precisamente aqueles que vão deixar este U aqui incompressível. Então, ela está no N mais 1. Sacou ou não? Entendi. Beleza. Tá? A pergunta é boa. Vou para a próxima. Eu sempre erro minhas provisões de tempo, porque eu acabo falando muito. E agora que eu vi que já está um tempão falando aqui, mas eu vou continuar. E por que eu não estou aqui? Tá, então agora, minha gente, eu vou fazer um negócio implícito. Tá? Vamos lá. Olha só, pessoal, o que é fazer implícito? Tá? Fazer implícito é o seguinte, eu vou fazer aqui nesse cantinho aqui o método de Euler implícito. A minha inabilidade é um negócio assim ridículo. Implícito. Tem que ligar a caneta aqui. Vamos lá. Olha lá, presta atenção. Se você estivesse resolvendo aquela equação lá, y' igual a f de y e t, tá? Então, você fez yn mais 1 menos yn sobre ΔT. Isso aqui é igual a f de y e t. Repare, a ordem da aproximação dependeu da ordem que eu fiz a minha derivada. Essa aqui é uma derivada de ordem ΔT. Certo? Agora, se é explícito ou implícito, depende de em que momento eu decido calcular o valor de f. Se eu decidir calcular o valor de f em n mais 1, e o t naturalmente vai ser t de n mais 1, então esse aqui é chamado método implícito. E por que ele é implícito? Porque agora você ficou com uma equação que pode ser chata para resolver, né? Pode ser chata em que sentido? Se essa f aqui for não linear, pode não ser trivial, em geral não é trivial isolar o yn mais 1. Né? O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer, vou pegar aqui em cima. Suponha o caso linear. O caso linear é fácil. Ó. Alfa, yn mais 1, implícito. Caso linear, eu estou supondo que f é, na verdade, alfa y. Né? Uma constante vezes y. Então, repare, aqui é muito fácil. Você vai lá e isola o yn mais 1 em termos de yn. Você vai lá e consegue isolar. Agora, imagine que o seu problema fosse não linear. Fosse, por exemplo, y ao quadrado.
aqui ele seria yn mais 1 ao quadrado. Você já ia ter uma situação meio chata. Primeiro, porque essa aqui ia admitir duas soluções, ia virar uma equação quadrática. Você ia ter que saber o que faz sentido para você, o que não faz, estudar isso aí. E teve que resolver essa equação. Agora, imagine que não fosse y ao quadrado, que fosse uma tangente de y, né? Então, aí você ia ter um sistema, uma equação não linear, ia ter que usar alguma coisa, tipo um Newton-Raphson para resolver, né? Essa mesma lógica, essa mesma problemática, digamos assim, ela vai aparecer quando você estiver resolvendo os métodos implícitos, ou os sistemas de equações diferenciais, que a gente está resolvendo um sistema de equação diferencial. Então, de novo, vamos olhar a nossa equação aqui. E aí eu vou fazer exatamente o que eu fiz antes. É dividir. Repara, ó, deixa eu ver se eu consigo voltar. Antes, ó, o que eu fiz? Y estrela menos yn, a equação toda calculada em yn. Agora, olha o que eu vou fazer. Y estrela menos yn, a equação toda calculada em yn mais 1. Aí eu vou fazer duas coisas. Tem duas picaretadas. Quem é que está fazendo o papel de yn mais 1 aqui? É o estrela. Então, é por isso que aqui e no Laplaciano eu botei estrela. Por que eu botei estrela no Laplaciano? Botei estrela no Laplaciano porque ele é a derivada segunda. E é da aproximação explícita da derivada segunda que surge aquela condição de CFL desse jeito assim, ΔT sobre ΔX ao quadrado, de ser menor que uma constante. É dessa condição, pelo fato de eu ter, quando eu deixei esse termo explícito, isso aqui apareceu. Se eu deixar esse termo implícito, não aparece essa restrição. Então, deixei este termo implícito, tá? Beleza. Lembrando que estrela faz o papel de n mais 1, né? E aqui, o que eu fiz? Eu botei yn mais 1, mas com esse tio aqui em cima. Por que com esse tio? Porque eu poderia ter colocado y estrela aqui, ter tomado essa decisão. Mas se eu colocar o y estrela aqui, esse aqui é um termo não linear das equações de Navier-Stokes. Isso significa que o meu sistema de equações que eu ia resolver depois, quando eu discretizasse no espaço, seria um sistema de equações não lineares. Ou seja, uma coisa difícil de resolver, e nós não queremos coisas difíceis. Então, qual que é a ideia aqui? Qual é o trade-off que a gente está procurando aqui? O que eu faço é o seguinte, eu vou extrapolar o valor de U até N mais 1. Extrapola assim. Ou seja, você pega o valor em N menos 1, usa o valor de N menos 1 com o valor de N, então você tem que armazenar o valor de N menos 1, e aí você extrapola, tá certo? O N mais 1 para você calcular esse cara aqui, extrapolado. Tá? Então, esse aqui vai vir extrapolado. Beleza. O que isso significa? Se ele está extrapolado, veja que eu só usei tempos conhecidos, o tempo n e o tempo n menos 1. Isso significa também que ele é explícito. Esse termo é explícito. Tá? Mas, pelo menos, ele é um termo que envolve só derivadas de primeira ordem. Tá? Então, neste caso, eu mantive este termo explícito, tá? Mas o termo de derivada segunda eu mantive implícito. E aí, cara, o que a gente faz? Faz a mesma coisa. Vou aqui e escrevo de novo o n mais 1 menos u estrela sobre ΔT, menos 1 sobre ρ, grade de P. Só que ao invés de escrever P, eu escrevi um φ caligráfico aqui, um φ minúsculo, será um var φ, tá? Porque isso aqui faz o papel da pressão. Na verdade, nos primeiros papers que apareceram, sei lá, na década de quanto, isso aqui era a pressão. Mas depois as pessoas reconheceram que, de fato, isso não é bem a pressão, tá? Muito bem. Por isso que a gente botou o φ. Isso aqui é muito parecido com U estrela. Esse aqui você pode chamar de uma trial pressure.
uma pressão tentativa, se você quisesse, igual você tem uma trial velocity ali da vida, tá? Ok. Mas a ideia é a mesma. Se você soma essas duas equações, você chega numa aproximação de primeira ordem para a derivada, só que os termos do lado direito estão todos calculados em n mais 1. Principalmente esse. E aí isso vira uma coisa implícita, que é mais estável. Então, isso aqui é estável. Tá? Ele continua estando sujeito a... Depois eu falo. Vou só mostrar uma coisa agora aqui para vocês. O que é que acontece? Eu vou fazer esse exercício. Quando você soma as duas equações, você resulta nessa aqui. Tá? Por que que... E aí o que acontece? Na hora que eu somei, eu não somei... Olha só, na versão anterior, quando eu somava o Laplaciano de U, da velocidade mesmo. Agora, não estou somando o Laplaciano de U, estou somando o Laplaciano de U estrela. Ele não é a velocidade, tá? Então, qual que é a coisa aqui? A coisa é a seguinte. Eu tenho que... Eu quero ver como que fica isso aqui só em termos de U, sem o estrela. Então, no lugar desse estrela aqui, eu vou usar essa equação aqui e vou enfiá-la aqui dentro. Vou usar o U estrela isolado aqui, né? Se você pegar quanto que vale esse U estrela aí? O estrela vai ser igual a UN mais 1, mais, né? Delta T sobre ρ, vezes o Laplaciano de Barphi N mais 1. Então, eu botei aqui. Pronto, tá aqui, ó. Aí eu distribuo o Laplaciano. Olha que interessante. Na hora que você distribui o Laplaciano, fica ni Laplaciano de U ao quadrado, tá aqui. E vai ficar um termo meio esquisitinho. Vai aparecer em φ um termo que é assim, ni Laplaciano de delta T sobre ρ, grade de φ n mais 1. Aí você vira esse termo nesse, ó. 1 sobre ρ, que é constante nessa nossa brincadeira, tá? Todo mundo é contínuo, lindo e maravilhoso, então eu vou comutar a operação grade com a operação Laplaciano, então vai ficar assim, grade de quem? Opa. Grade de delta T, botei o delta T lá dentro, vezes ni, que multiplica o Laplaciano de Barphi n mais 1. Entendeu? Eu permutei esse com esse, tirei o ρ para fora, botei o mi para dentro, mas não fiz nada. Aí reescrevi nesse termo aqui. Tá? E aí o que a gente faz é essencialmente comparar esse último termo aí que ficou entre parênteses, que já estava grifado de vermelho, com a equação original, em que eu sei que aqui dentro deste gradiente o que tem que aparecer é a pressão. Então, na verdade, todo esse barato que está aqui dentro, ó, é a pressão. É por isso que tem essa equação aqui, ó, para você compatibilizar a pressão. Então, do mesmo jeito que eu tinha uma trial velocity e eu corrigi a trial velocity, agora eu tenho uma trial pressure e eu corrijo a trial pressure e chego na pressão, tá? Uma coisa interessante que a gente pode olhar aqui, a diferença entre a velocidade em n mais 1 e a velocidade em n é da ordem ΔT, é um erro de ordem ΔT. A diferença entre a pressão em n mais 1 e a pressão trial em n mais 1 também é um erro da ordem ΔT. Mas, no fundo, como que ficou este novo método? Limpando aqui. Agora, ele virou em U um sistema linear, porque isso aqui agora é um sistema linear. Tipo uma equação de Helmholtz. Aqui, a equação da pressão é a mesma. Continua sendo uma equação de Poisson. Então, tem que resolver uma equação... Primeiro, tem que resolver uma equação de Helmholtz aqui. Tá? Para U. Isso aqui dá uma equação de Helmholtz. Resolver a equação no espaço é fácil. Tá? Tem que entender o que está acontecendo aqui é mais difícil. Então, isso aqui, você tem que ter uma aproximação numérica para o Laplaciano, mas se você tiver essa aproximação, você resolve essa equação no espaço. Então, essa equação, como é que é? Você, conhecendo U em N e U em N menos 1, nós somos capazes de calcular o lado direito.
nós também somos capazes de calcular o lado esquerdo da equação, porque é isso que vira um sistema linear. Se eu tivesse mantido o termo laplaciano, o grade de U, perdão, na forma do estrela, eu ficaria enrolado, esqueceria um sistema não linear, muito mais chato de resolver. Então, mas primeiro passo, resolver as equações de velocidade. Segundo passo, resolver o sistema para pressão trial. Depois, corrija a velocidade, corrija a pressão. Na verdade, minha gente, a estrutura deste programa aqui já é a estrutura que tem no nosso programa, tá? Este método aqui já tem a estrutura. Quando você abrir o programa, tá? A gente vai conseguir identificar lá uma parte em que eu resolvo o sistema linear de velocidade, depois resolvo um sistema linear para pressão, depois eu corrijo a velocidade e corrijo a pressão. Às vezes, tem vezes que nem corrigir a pressão a gente não corrige, porque a gente não dá muita bola para a pressão. Porque, na verdade, a pressão, a não ser que você queira conhecer a pressão e tal, ela não é, de fato, muito importante nos nossos problemas, pelo menos até onde a gente tem trabalhado, tá? Mas, na maioria das vezes, a gente faz a correção, sim. Fica parecendo que este método é mais caro porque eu tenho que resolver mais sistemas lineares. De fato, aqui são 3 sistemas lineares, tá? E aqui é um sistema linear. Então, eu resolvo, por passo de tempo, 4 sistemas lineares. E se você tiver milhões de pontos, como é o nosso caso, são sistemas lineares de milhões de, né, grau de liberdade. Então, pode ser caro. Mas a solução dos sistemas lineares de velocidade é, em geral, muito rápida. E o de pressão, que é onde a gente paga o pato mesmo, a gente tem bons solvers, então consegue resolver. Na verdade, as ferramentas numéricas para resolver estes tipos de problemas aqui são muito bem refinadas, e é por isso que a gente escolhe esse algoritmo, porque, na verdade, ele chega num formato em que os problemas, os sistemas lineares finais, têm propriedades que ajudam a gente a resolver e chegar numa solução bacana. Beleza? Eu vou parar de projetar um pouco, que eu quero olhar as caras de vocês. Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Eu vou parar por aqui a exposição do método de projeção. Eu ainda tinha mais algumas coisas que eu tinha preparado para hoje, mas eu estou vendo que eu já falei muito e eu queria mostrar um pouco do programa. E aí, Alan, deu para acompanhar? Deu para acompanhar, Giovanni? Deu para acompanhar sim, professor. Beleza. Qual que é a ideia? A ideia é a gente resolver. Depois eu vou mostrar como se resolve esse problema espacial. Como eu falei, se a gente tivesse em elementos finitos, a gente usar elementos finitos para resolver essas equações, tá? Mas a gente está num mundo muito fácil, assim, é tipo a Poliana Cinderela, que é diferenças finitas. Então, a gente vai lá, vai ser uma beleza para resolver isso aqui, tá? O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês como que a gente faz para criar, como vai ficar gravado, depois você pode reacompanhar esses passos para ver aí a criação do programa, tá? Eu vou botar os arquivos que eu vou usar hoje lá no Dropbox, você baixa lá, é só rápido, tá? Então, minha gente, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Agora eu vou projetar o meu Visual Studio. Projetando o Visual Studio. Tá aqui. Beleza. Na verdade, eu já dei, eu já li. Taiguara, Oi. eu vou dar uma saída. Obrigado aí pela exposição. E, então, a gente vai trocando ideia aí no futuro. Eu vou Beleza? tocando aqui com a rapaziada, fica tranquilo. Ok, maravilha. Valeu, Taiguara. Abração, cara. Valeu, Abração, Rony. pessoal. Um abraço. Tchau, professor. Ó, não vai demorar muito não, pessoal. Fica de boa, tá?
Olha lá. Então, na verdade, eu vou abrir um novo projeto aqui, Create a New Project. Vou fazer um do zero aqui para a gente ver, tá? Eu vou criar um Empty Fortran Project. Next. Vou dar um nome para ele. Eu só vou mudar o lugar. Só vou mudar o lugar rapidinho, porque eu prefiro em outro lugar aqui. Que ele fica salvo, tá? Eu vou chamar esse projeto aqui. Selecionei essa folder. Eu vou chamar esse projeto aqui de FEM. E, olha, eu não sei por que chama isso, tá? Eu já perdi esse tracking aí. V2. Version 2. Create. Depois a gente vai pensar no nome mais legal. Ah, ele criou aqui. Peraí, eu vou puxar aí para vocês. Ele mudou de monitor. Ô, Luiz, dá um feedback aí. Você está vendo a coisa que o Sim, a meu tela Visual do. Studio. Isso, tá? Então, o que você está vendo aqui, ó, a solução já está criada, mas ela não tem arquivo nenhum. Tá? Viu que eu criei ele empty. Nesse lado aqui, ó, se vocês estão vendo meu mouse, o que você está vendo é o compilador que a gente está usando. A gente está usando um compilador chamado eFort. Tá? Nós temos opções de outros compiladores, depois eu vou mostrar. Na verdade, você deve, quando você instalou, se você instalou a versão mais nova aí do Fortran, ele vai ter vindo o eFort e o eFX, tá certo? Mas eu recomendo você usar o eFort. O eFX é que se você estiver programando na GPU, tá bom? A gente não está programando na GPU, a gente está programando na CPU mesmo, tá? Então, beleza. Agora, vou mostrar onde. Eu vou pegar aqui, vou abrir o Fenrir V1 e vou puxar todos os arquivos que eu preciso lá. São só arquivos de texto. Vou dar um Ctrl C aqui. E vou colocar aqui. Então, eu vou vir aonde? Eu vou vir na pasta onde ele criou lá o project, botou aqui no Fenrir V2, só para ficar prático, na verdade, podia estar em qualquer lugar. Eu vou botar na pasta que eu criei todo um conjunto de arquivos que são os arquivos que vocês vão usar aí no programa de vocês. Tá? Tá todos os arquivos aí. Eu vou botar esses arquivos lá. Esse aqui não precisava. Ah, não, esse aqui foi o que eu criei agora. Então, tá aqui os arquivos. Então, aí, tá? São todos arquivos do tipo F90. Tá? São todos arquivos do tipo F90. Tá bom? Beleza, os arquivos estão aqui. Tem um DAT, que é o arquivo de dados. Vou voltar lá para o programa. Tá? Agora tem uma parte que às vezes a galera dá uma errada aqui. Então, presta atenção. O que é? Eu só vou adicionar para o programa alguns poucos arquivos. De verdade, não vem muito arquivo no programa mesmo. Tá? Então, eu vou vir aqui no Source Files, eles vão fazer parte da solução, digamos assim. O compilador vai entender que esses são os arquivos que ele precisa. Tá? Então, eu vou vir aqui no Source Files, cliquei com o botão direito, vou procurar Add Existing Item, e aí eu vou procurar esses itens aí. E vai ser arquivos... por que não está aparecendo? Ah, então eu vou vir pegar aqui em cima. Peraí, galera, rapidinho. Acho que eu copiei os arquivos no lugar errado. Em vez de ser aqui, é lá dentro daquele Fendir lá. É aqui, ó. Project Fenrir V2, tá? Ele cria sozinho uma pasta chamada Fenrir. É aqui que a gente bota. Pronto, coloquei. Tá? Só estava no lugarzinho errado ali. Tá nada. Pronto, agora em Sources, eu vou Add Existing Item. Então, tá, ele viu lá, por isso que eu mudei de pasta, para ele ficar fácil de você colocar aqui, tá? Ó, os arquivos que a gente tem que... Eu posso errar isso agora, tá?
Eu vou conferir. Os arquivos que a gente tem que colocar são o main e todos os que terminam em underline mod. Então, você vem aqui, underline mod, estou adicionando. Deixa eu ver o que mais. Aqui outro mod. Vem pegando. Mod. E tá lá. Aqui. Tá aqui também. Tá? O main tá aqui. Clica 2 vezes, ele aparece aqui. Tá? Então, apareceu o nome, Fenrir, coisa e tal. Tá certo? Tá aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, na verdade, se eu não esqueci nenhum mod, mas se eu esqueci, vai aparecer já já, a gente está pronto para compilar e rodar o programa. Tá? Só que antes de fazer isso, eu vou tomar um cuidado. Tá? Eu vou tomar um cuidado. Eu vou vir aqui na solução, aqui onde está escrito Fenrir, aqui, ó. Cliquei com o botão direito e vou vir aqui em Properties. O que eu vou fazer? Eu quero fazer essencialmente uma coisa, que é mudar o tipo numérico, garantir que todos os números reais serão números de 8 bits, tá? Isso a gente pode fazer na linha de programação, mas até hoje eu ainda encontro, às vezes, dentro do programa, alguns números que não são de 8 bits. E basta você ter um número que não é de 8 bits para você ter um erro grande. Então, eu vou vir aqui em Fortran, Data. Desculpa, antes disso, aqui em Configuration, eu vou botar All Configurations, Fortran, Data, e aqui onde está Default Real Kind, eu vou colocar 8. Assim. Tá? Apply, OK, pronto. Mudei os tipos numéricos. Tá? E agora, nós temos que compilar este programa. Como que funciona o programa em Fortran? Em alguns programas em C também é parecido, em outras linguagens, tá? E como a gente programou. A gente não precisava ter programado assim, mas a gente fez isso, tá? Nós criamos módulos. Dentro desses módulos tem as subrotinas que, de fato, a gente vai usar. Lá fica armazenada a memória, fica armazenada as subrotinas, fica tudo lá dentro dos módulos. E esses módulos a gente procurou chamar de underline mod lá nos arquivos. Então, a gente só precisa compilar os módulos, tá? Então, eu vou tentar... Então, olha só, o que ele usa é o módulo que ele usa. Então, Fenrir mod, tá? Então, eu vou começar a fazer as compilações aqui. Na verdade, tem uma ordem boa para você compilar, mas se você errar a ordem, é só você continuar insistindo, tá? Eu acho que esse aqui é mais ou menos independente, que é o Tools. Então, eu vou dar Compile. Então, vai aparecer, eu vou ampliar aqui, ó. Ele, ó, compilou, aparece 0 erro, 0 warning, beleza, o Tools foi. Esse LSys é de Linear System 3D, tá? É um módulo que tem alguns solvers de Linear Systems. Eu vou compilar ele também. Compile. Beleza. Depois, eu tenho esse aqui, ó, FPSDFTI. Esse aqui é um módulo estranho, tá bom? Se você tentar entender esse módulo aqui, é super confuso. Mas o bom é que você pode encarar isso como uma caixa preta. Para que ele serve, minha gente? Só para fazer transformada de Fourier. Então, isso aqui, se você tivesse em MATLAB, isso aqui ia se chamar como assim, FFFT, coisas, entendeu? Então, é só para a gente fazer transformada de Fourier. Então, eu vou compilar esse cara. Deu um monte de erro aí, é sinal que eu tenho que compilar outra coisa antes. Tomara. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu esqueci algum mod. Deixa eu ver. Esqueci, ó. MKLDFTI. Deixa eu procurar ele lá. Add existing. Vou procurar esse cara. Ele tem que estar aí. Aqui, ó. Incluir ele. Eu vou compilar ele agora. Aquele que ele faltou. Ó, que é o MKL. Tá? MKL é de Math Kernel Library.
É uma coisa aí que isso aqui, na verdade, é uma biblioteca relativamente antiga chamada LAPACK. Só que aí a Intel deu uma encapsulada nisso e botou num negócio chamado MKL Library, tá? Então, compilei o MKL, agora aquele cara lá deve compilar. Ó, compilou, tá lindo. Vou compilar esses Advanced Solvers. A gente nem usa todos. Na verdade, cara, tem muita coisa sobrando aqui que a gente não está usando. Vou compilar o outro também. E vou compilar o último módulo. E o último módulo que eu vou compilar, na verdade, é o Fenrir-Mod. Já vou falar sobre esse Fenrir-Mod, mas esse aí ainda teve, que eu devo ter esquecido alguma coisa. Espera aí. Vou compilar o principal primeiro. Ih, rapaz. Acho que eu esqueci algum mod aí. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Os Advanced foram. Esse aqui não precisa. Esse aqui está lá. Esse aqui foi. Esse foi também. Isso aqui foi que não chama mod, me pegou de jeito. Tools, tubing. Pô, cara, acho que foi tudo. O que que eu estou esquecendo aqui? Surface Tension Updates. This type. The type of the actual argument differs from the type of Looney arguments. O tipo, ele está dando erro de tipo. Em algum lugar ele foi declarado com outro jeito aqui, peraí. Oh, que vergonha, né? Peraí. Ah, deixa eu ver se eu resolvo isso aqui. Ah, vou eu de novo, tá? Não foi ainda, não. Sei lá se isso pode ser isso aqui, tá, minha gente? Rapidinho. Era? Pois é, isso que eu falo, que às vezes a gente ainda tem umas coisinhas aqui que não estão bem religiosas. Desculpa aí, ainda não sei se vai funcionar, não. Estou achando que eu posso estar com uma coisa mais problemática. Isso aí é o tipo, o número real, sabe? Aquilo lá que eu estava falando. Foi esse, foi. Bom, consegui compilar. O que eu vou passar para vocês, logicamente, é esse aqui que já não está com esse bugzinho. E agora o main. Pronto. Pode ser que isso rode, tá? Olha, deixa eu. Agora, e aqueles outros tantos milhões de arquivos que está lá? Todos aqueles arquivos, eles vão entrar aqui no módulo Fenrir-Mod, tá? Como? Eles entram aqui, ó. Quando você entrar num módulo desse, você vai ver uma declaração de uma fase que é só declaração de variáveis. Depois, bom, declara um monte de variável. E depois a gente vai falar sobre isso. E aí depois você vai ter uma parte que vem depois da palavra-chave contains, que tem um monte de include. Include é um comando em Fortran que fala assim, cole aqui este arquivo texto. É isso que ele significa. Então, quando eu boto include starter3d.f90, ele pega, ele lê aquele arquivo,
tem que estar na mesma pasta, então ele procura lá o starter 3DF90 e, e cola aí. Ele faz de conta que aquele texto está aí. Então, na verdade, é como se esse módulo fosse um grande arquivo texto. A gente só separa em outros para ficar mais fácil, tá? Beleza, está aqui a coisa. Agora, eu vou adicionar aqui no Resource Files, nem precisava, mas é só para ficar prático, um Existing Item, que é o arquivo de dados. Eu vou botar All Files, o arquivo de dados chama Fenrir.dat. Está aqui, esse aqui é o arquivo de dados. Quando eu clico no arquivo de dados, eu vejo aí um monte de informações mais ou menos autoexplicativas. Então, por exemplo, aqui tem os comprimentos. LX, LY, LZ, do box, onde está a gota, onde a gente vai botar a gota. Tá? Esse aqui está um programa adimensional já. Então, ele tem tamanho 10, 10, 10. Esse ponto 1 aqui é mistério da natureza. Quando a gente tira o ponto 1 aí, de vez em quando a gente encontra uns bugzinhos aí. Não é bem mistério da natureza, não é porque você acaba calculando funções em lugares que elas dariam exatamente zero, sabe? Então, isso acontece. Esse NX, NY, NZ é o número de nós que você usa para dividir as células. Pessoal, isso aqui devia estar muito melhor, no sentido de que devia estar prático e a gente não ter que não correr risco de digitar números errados. Mas eu vou dar umas dicas para vocês. Primeira dica, não está gravado, você depois lê. Você tem que fazer cubinhos nessa malha. É a melhor forma, mais segura de você não ter erro. Então, faça cubos. Então, o que quer dizer? Como essa malha aqui ela é um cubo, o domínio é um cubo, cada lado da malha eu vou dividir no mesmo número de nós. 64. Tá? Se você fizesse ele com o dobro numa das dimensões, você ia dividir por 128. Outra informação importante. Não precisa ser exatamente isso. Na verdade, você tem que usar números que sejam múltiplos de 8. Não, de 16. 8 vezes 2, 16. 2 elevado a 4. Tá? Mas para ficar seguro, e principalmente para ficar muito mais rápido, porque a gente usa FFTs, o ideal é que a sua malha seja sempre de potências de 2. O programa fica mais rápido. Tá? Pronto, botou a malha. O que mais? Aqui é coisa que você vai entender. Ó. Número de Reynolds. Esse D0 aqui, para quem não conhece a sintaxe Fortran, significa vezes 10 elevado a 0. Mas não é um 10 qualquer, é um 10 de double, que é aquele real 8, tá? Que estava bugado lá naquele comando lá. Então, é um real de 8 bits. Esse aqui é o número de capilaridade. Não sei se você está habituado com isso, você já começou a ler as coisas, mas o número de capilaridade é aquele, é μ vezes A, que é o raio da gota, vezes a taxa de cisalhamento, tudo isso dividido pelo sigma, que é a coeficiente de tensão interfacial. Quanto maior o número de capilaridade, mais força o escoamento tem em relação à tensão superficial, ele consegue deformar mais a gota. Se você aumenta o número de capilaridade, você deforma muito a gota. Se você diminui o número de capilaridade, a gota é muito dura, no sentido que a tensão interfacial restaura a forma esférica rapidamente e você tem sempre uma gota esférica. Então, capilaridade 0,15 é uma gota que deforma. Lambda é a razão de viscosidade, é o μ do drop dividido pelo μ da matriz. Tá? Que é 1, significa que eles têm a mesma razão de viscosidade. Capilaridade magnética só faz sentido para o problema magnético, zeta só faz sentido para o problema magnético, ômega só faz sentido se você tiver um oscilatório shear, a gente vai resolver para o simple shear. Tá? Aí aqui, se é biphase, tem que botar true, porque ele vai resolver com as coisas de bifase. Simple shear, yes, true. Se é simple shear, aí, em geral, assim, se é simple shear, ele é falso no resto. Isso aqui também não está tão inteligente assim, concordo, tá? Mas isso aqui são palavras-chave, na verdade são variáveis lógicas para você escolher, né? Se você vai ter ferrofluido, se vai ser Stokes flow, se vai ser oscilatório, se ele vai estar parado, porque também pode, e tal. Aqui é onde está a gota. Isso aqui é a posição do centro e o raio, para ele fazer aquela inicializada lá que eu falei com você. E aqui são as demais condições da rodada, tá?
O tempo máximo de simulação, eu botei 1 aqui, só para a gente brincar. O ΔT, isso aqui é 2 vezes 10 a menos 3. E aqui tem coisas que vocês não devem mexer por enquanto, tá? E que depois eu vou explicar o que é. Esse aqui é o único que é fácil de entender, a tolerância dos métodos que resolvem sistemas lineares, tá? Muito bem. E aqui estão coisas que dá para entender. O que é esse verb? De que maneira ele vai aparecer na tela. Se você botar 0 aqui no lugar de verb, não vai aparecer nada na tela. Tela preta rodando na sua frente. Se você botar 1, vai aparecer pouca coisa. Só warnings. E se você colocar 2, ele vai mostrar o máximo de coisas que a gente programou para mostrar. A gente vai rodar com 2. Isso aqui é Backup Saving Frequency. Quer dizer que ele vai fazer um arquivo de backup a cada 2.000 passos de tempo. Não é iteração, é 2.000 passos de tempo. Plot Saving Frequency. Ele vai fazer um arquivo, vai plotar um arquivo de saída a cada 100 iterações. Tá? Isso aqui, se vai ter arquivo de plot, saving, vai, né? Se você for true, ele vai plotar. Se vai ter backup ou não, aqui eu botei não, então ele não vai salvar backups. Esses arquivos são muito grandes, pesa muito. Single file backup, ele pode salvar um backup de cada vez, ou ele pode sobrepor em cima do mesmo backup. Aqui é o seguinte, se você vai começar da iteração 1, então a gente vai começar da iteração 1. Se a gente não começasse da iteração 1, tá certo? A gente ia ter que dizer de onde que ele ia buscar a informação, ou seja, dar o nome do arquivo de backup, e ia falar para ele aqui true no read, no backup read flag. Read flag, né? Liga a bandeira de ler o backup. Tá? Pergunta. Beleza. Professor, Oi. só uma dúvida. Eu não vi o senhor falando, assim, não sei se nesse caso aí é necessário também, do CFL, que nem no caso dos que o senhor fez na última aula. Não tem não. Aqui é na marra. Você é o responsável. Então, vamos pensar nesse problema aqui, tá? Não é só isso, mas vamos supor que não tivesse a gota lá dentro. Se não tivesse a gota lá dentro, se tivesse uma placa de cima vai com velocidade U, a placa de baixo vai com velocidade menos U. Então a gente espera que a velocidade máxima seja U. Aí você tem o delta X da malha que você mesmo calcula. Aí você vai lá e você vai diz quanto que é o delta T para dar um CFL que você queira. Tá? Se você botar 0, ele vai calcular o delta T desse jeito. Porque adimensionalmente isso aqui dá um CFL mais ou menos seguro. Na verdade, para o 3D isso não é muito seguro, não. Na verdade, para o 3D isso é bem inseguro. Deveria ser por 6 ali. Eu vou ter que corrigir isso aqui. Mas CFL é com você. Tá? Entendi. Ó, vou fazer o seguinte. Aqui na tela principal, eu vou tirar esse debug e vou botar release. O debug é quando você estiver fazendo desenvolvimento do código. Ele gera um código muito lento, mas que você pode debugar. O release é quando você quer rodar o código. Eu não estou fazendo uma malha, aparentemente a minha malha é pequena, né? Tem 64 vezes 64 vezes 64. Depois você faz a conta e me diz quantos nós ela tem. Né? Você vai ver que já é uma porção de um nó, não é uma malha pequena. 64 vezes 64 vezes 64. Sistemas lineares aqui tem 262 mil nós. Né? Então, sistemas lineares são grandes, tá? Se você olhar a estrutura do programa, depois eu vou nem olhar a estrutura do programa, vou só rodar. Então, eu vou botar em release para ele resolver mais rapidinho. E aí eu vou dar aqui, vou vir em build, e vou dar build solution. Não adianta só compilar, você tem que dar build. Ah, meu Deus, eu esqueci de mudar alguma coisa. Tá vendo aqui, ó? Compiling with Intel Fortran Compiler Classic Internal Architecture.
de 32 bits. Eu vou mudar isso, vou botar de 64 bits. Porque a minha arquitetura no meu computador é de 64 bits, a do seu também deve ser. Vou te mostrar como é que você muda isso aqui no compilador, tá? Agora é o seguinte, tem que ter uma paciênciazinha, como o código é um pouco grande, ele às vezes demora para fazer essa linkagem, tá? Se o seu computador for melhor que o meu, ele vai linkar rapidinho. Meu computador não é bom, tá? Então, provavelmente você tem um computador bom aí. Então, mas você pode acompanhar aqui, ó. Ele está compilando e isso aqui como é que fala? Está linkando todo mundo. Linkar é o seguinte, ele está construindo a linguagem de máquina, tá? E fazendo todos os executáveis, as bibliotecas, está criando, tá certo? O programa mesmo que vai rodar. Tá? Quando a gente está rodando isso no Linux, é aquele output. No Linux você sempre compila e já linka, né? E aí ele já linka num output, né? File que é o que você roda, na verdade. Aqui no Visual Studio, no Windows, você pode fazer uma coisa sem fazer a outra. Lembrando que uma vez que você compilou um módulo, você só tem que compilar de novo se você alterar esse módulo. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando só no Fenrir, que é, em geral, o que a gente está fazendo, você não precisa recompilar o resto da galera. Você nem mexe, você esquece isso aí. Você nunca mais vai mexer com esses caras. Tá indo, gente. Tem que ter... Ó, eita, deu um monte de pau. Ah, Maria. Deus. É pior que eu não sei como é que eu vou consertar isso aqui agora rápido. Espera aí. Lá no módulo ele não achou um external. Ih, cara. Pessoal, eu vou dar uma morrida na praia por causa do meu horário. E eu vou, como é que fala? Qualquer coisa eu gravo rapidinho aqui, quando eu puder, uma emenda para isso aqui e explico por que que não funcionou. Eu vou ter que descobrir, na verdade, tá? Deixa eu ver aqui o que que ele vai me dizer. Foi lá nessa subrotina que é chata para resolver, tá? Então eu vou ter que dar uma olhada aqui nesses caras. Provavelmente vai estar tudo ligado aqui. Deixa eu ver se eu resolvo só aqui na compilação. Deixa eu ver aqui. Nos properties, eu vou mudar ele para 64. É aqui, ó. Era para estar em 64 já. Por que que ele não foi? Vocês viram, né? Eu vim no Configuration Manager. Vou colocar aqui 64. A configuração release, forte, não sei o quê. Que é esse aqui? X64. Close. Ah, deixa eu ver se isso ficou, tá? Aparentemente ficou. Deixa eu compilar de novo, deixa eu ver se funciona. Quando você dá start aqui, ele tenta compilar de novo. Vamos só mais uma aqui. Às vezes isso já resolvia, mas pode ser que não. E aí eu vou ter que matar a charada e complementar o nosso encontro de hoje, tá? De qualquer maneira, eu já vou botar esses arquivos lá e vocês podem fazer pelo menos isso que a gente fez hoje. Bom, eu vou descompartilhar minha tela para olhar para vocês. Pode aparecer aí. Está compilando aqui aquela coisa demorada. Ó, pau aqui, cara. Isso aqui dá pau mesmo, tá? E... Anyway, deu para entender alguma coisa hoje? Ajudou alguma coisa? Ajudou sim, professor. Ajudou Oi? bastante. Até porque eu comecei a ler, eu já falei, pô, tô meio perdido aqui. Tem uma curva de aprendizado, mas deu uma desbloqueada boa aí. Foi um bom reset. Ótimo. A gente vai fazer de novo, tá?
E aí, o que vai acontecer? Vou só matar aqui o porquê que esse negócio aqui não funcionou, vou resolver a parada, e aí depois a gente vai continuar andando, porque vai ter a parte do level set, vai ter outras partes, mas para a gente, assim, daqui a 2 semanas, mais ou menos, eu acho que na semana que vem, você já consegue rodar e ver uma gota, tá? Vocês sabem usar um software chamado Paraview? Sim. Então você vai ter facilidade. Eu não sou bom de Paraview, não. Eu uso ainda um negócio antigão que chama TechPlot. Mas a turma aqui toda está usando Paraview com aquele formato VTK, tá? E aí tem a saída do nosso programa pode ser tanto para TechPlot como para Paraview. E aí, como é que fala? A gente vai resolver esse negócio, tá? Cara, eu vou resolver aqui esse DFTI aqui, esse problema aqui. Vou emendar essa parada, porque esse aqui eu tenho que procurar. O outro eu tinha uma noção, esse aqui eu não estou tendo noção de onde é que é. Aí boto lá o código, se tiver algum mod a mais para incluir, eu ensino vocês a incluir, e aí a gente roda. Beleza? Vamos deixar Beleza. marcado para quinta-feira da semana que vem de novo, tá? Tá bom. Pode ser no mesmo horário? 2 horas ou 10 minutos? 2 horas? 2 horas pode ser 2 horas? Eu Ok, vi que vai ser mais conveniente para mim. tá bom. Beleza? Tá. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Vou parar de gravar aqui. Obrigado. Obrigado, professor. E aí a gente vai deixar essa gravação, parar a gravação. Parei.